é ou não é um surto de meningite? Vamos conversar sobre esse assunto agora com o Dr. Benjamin Reutemann. Ele é membro do Comitê de Pediatria Ambulatorial da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio Grande do Sul. Dr. Benjamin, bom dia, tudo bem? Bom dia. Surto de meningite? Não, nós não temos um surto de meningite, né? Na verdade, a gente tem, historicamente, um total de casos esperados todos os anos, que vai de 15 a 20, 21 casos. Esse ano nós chegamos a 21 casos, né? Chegamos em que é usual daquilo que é esperado. Esses 21 casos, houve 6 óbitos, que é um número um pouco acima do que se espera, porque normalmente o número de óbitos é em torno de 20%. A realidade foi 29%. Mas a estatística é uma coisa, criança em si, de uma família, é uma situação. Quando a gente fala em estatísticas, aí a situação é diferente. Dentro dos números que a gente está dentro do normal, tá? Esse ano e para toda essa história, a série histórica dos últimos 10 anos. Deve ter alguma explicação, doutor. Estamos dentro de uma média histórica, né, prevista para a ocorrência da doença. No entanto, o senhor mesmo diz, foi um pouquinho acima. São para isso ou isso oscila assim mesmo? Exatamente. A gente sabe que tem oscilações. Parece que até a cada 5 anos, às vezes tem uns picos de incidência da doença. É claro que esses picos não podem fugir, porque aí se a gente tem um aumento muito grande, a gente considera isso um surto. Não é o caso, a gente está num pico, né? Mas na verdade é o mesmo número de casos que tivemos em 2008, por exemplo. Então nós não temos nenhum surto, as pessoas podem ficar tranquilas. Até diria, já avançando um pouco, que se elas fizerem todas as vacinas que tem nos postos de saúde, que estão disponíveis, a chance de elas terem a doença, a meningite e outras doenças é muito pequena. Muito pequena. Doutor Benjamin, a dúvida que fica a meningocócica é uma das mais, digamos assim, intensas, pode inclusive provocar a morte. Você vê que 6 óbitos no estado, esse ano 2 óbitos em Caxias do Sul já confirmados também, e é uma doença que atinge pessoas muito jovens, né, ou crianças ou adolescentes. Por que, o que acontece nessa faixa etária pela preferência da doença? Bom, primeiro, a doença, a bactéria, ela se transmite pelo ar, né? Então, às vezes, a convivência com as pessoas pode passar bactérias. Outro dado curioso é que fica de ter nas suas vias aéreas e não desenvolve a doença. Nós podemos estar perto de alguém que tem a bactéria, a gente pega a bactéria e eu ter a doença, outra pessoa não ter. Tem a questão da suscetibilidade de cada um. E aí entra a questão da faixa etária. As crianças geralmente estão mais vulneráveis. Elas podem ter mais chances de pegar a doença. Mas essa doença, nesse ano, inclusive, tem atingido todas as faixas etárias. Não é só uma doença de criança. Até o contrário, o meningococo C, né, que é o mais prevalente atualmente nesses 21 casos, 55% dos casos é meningococo C. Como a gente tem a vacina, anos, nenhuma criança de 3 meses, quando começa a fazer vacina, até 4 anos, pegou a doença. As crianças de até 4 anos que tem o seu calendário de vacinação completo, chamada meningite por meningococo C. Aí é que tá, o X da questão são as vacinas também. Nem sempre a gente faz muito direitinho quando a criança é pequena, depois meio que vai relaxando com essa questão da aplicação das vacinas para prevenir a meningite. Então, o que a gente faz? Primeiro, só um apanhado rápido, sem se estender demais, a meningite tem várias causas. Fungos, vírus, bactérias. Fungos é raro, não vamos falar. Vírus é um quadro totalmente benigno. Ficamos com as bactérias. Bactérias não é só meningite, não é só o C, é o A, C, W, Y. A gente tem um pneumococo e um hemófilos. Como a vacina com hemófilos já tem nos postos de saúde há mais de 20 anos, não existem casos de meningite por essa bactéria. Acabou em Porto Alegre, no Brasil. A vacina contra o pneumococo, né, também fez com que o número de casos de meningite não tem quase casos de meningite por pneumococo. Sobrou o meningo. Falei que tem o meningo A, C, W, Y. O C é o mais comum atualmente em Porto Alegre. E nós temos vacina e elas são disponíveis para qualquer criança a partir de 3 meses. Então a vacina é um eficaz, dizer que não é completa porque não atinge todos os tipos de meningococos, mas eu diria o seguinte, se querem cumprirem seu calendário vacinal, esse do Ministério da Saúde, que tem, gratuito em qualquer unidade sanitária,
a chance de ela pegar uma doença grave de sarampo, rubéola, cachumba, enfim, todas as doenças é próximo de zero. Olha só, bela dica, né? Doutor, tem uma outra questão aí que envolve o comportamento social, né? Os hábitos sociais. A gente, na época do surto que teve, da gripe aviária, higiene social, né? Na hora que vai espirrar, colocar o lencinho, colocar a mão na frente da boca. Isso mudou muito o comportamento das pessoas, mas tem coisas que estão inseridas na atitude da garrafinha d'água, né? Na aula de educação física, todo mundo bebe no mesmo copo. O beijo indiscriminado, não que não possa beijar, mas é aquela coisa de toda noite... Bem, né? Ele perguntar, isso tem relevância numa situação como essa, de meningite? Sim, na verdade a transmissão do meningococco, das bactérias em geral, que causam meningite, é pela via aérea, como você bem colocou. Então, espirros, tosse, a convivência entre pessoas, a convivência contínua entre pessoas em lugar fechado, pode transmitir a bactéria. O ideal, então, espirros, tosse, colocar a mão na frente, lavar as mãos, não precisa compartilhar muitos objetos uma pessoa e outra, ventilar os ambientes, isso tudo ajuda. Tanto é que eu creio que o número de quadros de meningite deve cair, porque é uma doença em que fica todo mundo fechado, que nem a gripe agora cai. A meningite deve cair também. Então, assim, a partir de novembro, dezembro, não deve ter mais casos, deve ter um caso ou outro. Entendi. Deve ser uma coisa bem eventual. Doutor... Por quê? Porque a ventilação, a abertura do ambiente faz com que haja a transmissão da bactéria. Claro. Doutor Benjamin, ainda pra gente fechar a entrevista, preciso falar dos sintomas, né? Para que as pessoas possam ter outras doenças no início, a própria gripe. Quais são os sintomas para a família, de repente, fazer essa diferenciação e procurar realmente atendimento médico? Perfeito. Então, assim, a febre, comum a várias infecções, mas febre, dor de cabeça, vômitos. Às vezes a pessoa tem dificuldade de mover a cabeça, né? Que a gente chama de rigidez de nuca. E uma outra coisa importante que chama a atenção, manchamentos, a gente chama de petecas, ou sufusões. Essas manchas podem coce de doença meningocócica. Então, se a pessoa tem febre, vômitos, dor de cabeça, manchas na pele, deve procurar uma emergência, deve procurar o seu médico para fazer uma avaliação. Tá certo, então. Doutor Benjamin, muito obrigada pela entrevista aqui, viu? E parabéns pela iniciativa da sociedade de disseminar esse conhecimento para que a gente possa ganhar mais saúde. Obrigada, viu? Nós que agradecemos a oportunidade. Obrigado. Um abraço. Esse é o Dr. Benjamin Reutemann, ele é membro do Comitê de Pediatria Ambulatorial da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio Grande do Sul, muito atuante, a Sociedade de Pediatria, de tempos em tempos, sempre que há um zum por aí, a sociedade se manifesta, né, sai na frente, movimenta os seus profissionais para se colocar, manifestar, né, o posicionamento a respeito do que está acontecendo.